em uma heresia ou em um falso evangelho? Pois hoje o tema vai aclarar o que é a apostasia. E há 3 perguntas que vão se tocar ou que vão se aclarar neste tema. Na primeira, se Paulo nunca chegou à Espanha, então quem chegou? Se o apóstolo Paulo nunca chegou à Espanha, quem chegou então? E o que saiu da Espanha? Número 2, o cristão deve ser extremista na verdade ou deve ter um balance? Alô, deve ser extremista ou deve ter um balance na verdade? E terceira, qual é a razão pela qual nós não estamos em apostasia? E há um versículo que tem a ver com isso em Romanos 3,11. Jesus Cristo, o homem, nos mencionou em temas passados, que nos chama muito a atenção. Diz, falando da humanidade geral, diz, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. No outro verso diz, todos se desviaram, não há ninguém bom, não há quem entenda. Diga, não há quem entenda. Quantos entendidos há aqui? Se a Bíblia diz que não há quem entenda, por que tu entendes hoje? Temos que chegar a uma conclusão na qual ele afirma nesse tema. E ele diz, se não há quem entenda e hoje nós entendemos, é porque o Senhor chegou pela segunda vez à terra. Alô? Veja, se não houve ninguém que entendesse sua verdadeira identidade, que estamos perfeitos, que estamos completos, que somos deuses, que estamos abençoados. Tu entendestes antes de escutar a Jesus Cristo homem? Não. Porque aquele que tira o véu é Papai Deus. Se nós estamos hoje aqui e vamos escutar este tema com gozo nas nações, é porque alguém nos tirou o véu. E não foi um homem qualquer, foi Deus mesmo que se encarnou, se meteu aí num vasinho de barro para com sua pregação. Porque a fé é pelo ouvir. E tu escutastes e eu escutei esta palavra viva. E então se cumpriu o que disse Daniel então. Os entendidos entenderão. Quantos entendidos há aqui nesta noite? Vamos dar um aplauso a Jesus Cristo e vamos receber essas palavras inefáveis em todas as nações. Esta mensagem, a palavra viva e eficaz, nos lábios de Jesus Cristo homem. Abba, Pai. Adiante. TV Gracia presenta la multiforme sabiduría de Dios, la mente de Cristo, las riquezas del pleno entendimiento en labios de Jesucristo hombre. Abba, Padre. O tema desta noite é a apostasia, com os cortes que lançam mais luz sobre o tema. Mas primeiramente, bem rapidinho, vamos a Atos 10, 1 e 2, para ver quem era Cornélio. Porque lembre-se que Pedro conheceu a Cornélio e este dava muito dinheiro e Pedro gostou disso. Qualquer pastor que conhecesse Cornélio hoje por aí ia atrás de Cornélio, porque dava muitas ofertas. E era o gerente italiano da companhia. O homem tinha dinheiro, veja o que diz. E aí foi que Pedro começou o fundo do Vaticano. Veja, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio. Diga, Cornélio. Sua posição, centurião da companhia chamada o quê? A quê? Onde está Roma? Mas aí não estava na Itália, aí estava na Ásia, ali nessa área onde estavam os apóstolos. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. E que fazia muitas o quê? A quem é o sacerdote? Ao povo. Este era um homem que tinha dinheiro, sempre estava dando, veja, tinha um tremendo banco ali, coloque uns camelos aqui, eu quero cooperar. Dava muitas esmolas, o homem tinha muito dinheiro. E então conheceu a Pedro. E Pedro em seguida se tornou amigo dele. Era italiano, era gentil, não era judeu.
Mas como Pedro tinha um ventre maior do que de um elefante, disse: a mim não importa. Isso Jesus disse aos seus discípulos: não me leve estas informações aos gentios. Não preguem isto. Isto é para as casas perdidas da casa de Israel. Sem dúvida, quando Pedro conheceu Cornélio, disse: uau, este é um peixe gordo, que tem muito dinheiro, que tem esse homem. Então, o perseguiu até Roma, onde está o Vaticano. Este é um cortezinho para que você entenda como se formou o Vaticano. Então diz, Paulo viajou a Roma, Atos 28:16. Rapidinho. Quando chegamos a Roma, quer dizer que Paulo chegou a Roma, o centurião entregou os presos ao prefeito militar, mas a Paulo se lhe permitiu viver à parte, com um soldado que então tinha Paulo preso. Agora, aqui diz, em Romanos 1, 13 e 15, veja o que diz. Romanos capítulo 1, verso 13 e 15. Mas não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus a ir a vós, à Espanha, mas até agora fui impedido, para ter também entre vós algum fruto, como entre os demais gentios, a gregos e a não gregos, a sábios e a não sábios, sou devedor. Agora veja o que diz o capítulo 15, verso 31. 15 e 31 de Romanos. Para que seja livrado dos rebeldes que estão na Judéia, e que a oferta de meu serviço aos santos em Jerusalém seja aceita. E esses inimigos que ele tinha na Judéia são judeus. E então, quando Paulo chegou a Roma, chegaram os inimigos que estavam na Judéia, quando ele veio de caminho e lhes tornaram a vida de Paulo impossível. Aí, certamente estava envolvido o judeu. Quando falamos dos judeus, estamos falando dos da circuncisão. O doutor Lucas não pôde escrever tudo, mas se tu lês com calma todo o livro dos Atos, aí ele lança luz. Por exemplo, veja o que diz Atos 23:12. Veja quem eram os anciãos em Jerusalém. 23:12, Atos. Chegado o dia, alguns dos judeus tramaram um complô e se juramentaram debaixo de maldição, dizendo que não comeriam nem beberiam até que tivessem matado a quem? Ora, estavam vigiando para matá-lo. Ou seja, se Paulo chega a manifestar-se ao mundo, Roma não se teria levantado. Você não vê que Pedro é judeu, Cornélio é gentio, e o que faz Pedro como judeu metido em Roma levantando uma cidadania italiana? Se Cristo disse aos discípulos, incluindo a Pedro, por caminho de gentios não vão, e o que faz Pedro metido com Cornélio em Roma? Isto eu digo para despertar os teus sentidos, para que você saiba como começou tudo. Então, Pedro teve que mandar matar a Paulo. Bom, se há aqui um grupinho de judeus já está. Olha, um grupo de judeus se juramentaram: não comamos até que matemos este homem tem que morrer. Mas não puderam matá-lo. Paulo seguiu de caminho e chegou a Roma. Acabamos de ler em Atos 28. Então, quando chegou a Roma, esse mesmo espírito que estava buscando para matá-lo, conseguiu matá-lo em Roma. Ao matá-lo em Roma, ele não pôde chegar à Espanha. Ou seja, quem chegou à Espanha foram os discípulos de Pedro. E esse falso evangelho foi que os espanhóis usaram, e a rainha Isabel, Cristóvão Colombo, usaram o falso evangelho para trazê-lo às nossas terras. E daí foi que se ferrou o mundo. O mundo foi ferrado pelos chamados apóstolos. A desgraça é que todo mundo pensa que eles são cristãos. Veja,
Você foi com o pastor Batista por aí, vocês são cristãos? Amamos a Cristo, mas eles estão envolvidos com o véu das nações. Sim, o problema está em que Pedro justificou o amor a Jesus de Nazaré para seguir pregando a Jesus de Nazaré, não aceitando a posição de Paulo, que Paulo disse: Pedro, se conhecemos a Cristo segundo a carne, já não conhecemos assim, não podemos apresentar esse judeu ao povo gentil. Há que apresentá-lo depois que ressuscitou, que é onde está o cristianismo, Pedro. Mas João, Pedro, Tiago viram Paulo como inimigo e desobedeceram a ele. Então, o que diz em Isaías, o véu que cobre as nações, é o véu que está posto sobre nossos inimigos. Porque crescendo em graça não é popular, porque nós somos os únicos cristãos na terra. Os batistas não são cristãos. Você se equivoca dizendo: bom, quando eu comecei no evangelho, quando eu ia na igreja pentecostal. Que evangelho? Você não estava em evangelho nenhum. Bom, eu fui cristão, meu pai que estava lá. Você não foi cristão. Você foi cristão quando escutou a mim. Só escutando a mim é que você pode se chamar cristão. Digo, para bom entendedor, poucas palavras. Se tu tens dificuldade com isso, você não ouviu o suficiente. Mas se te explicamos detidamente, você vai se dar conta de que os únicos cristãos que existem no mundo são de crescendo em graça. Olha, isso tem até sentido comum. Por que, se nós somos um grupo tão extremista, tem que haver outro grupo por aí que seja cristão? Cristãos balanceados? Não. O cristão é extremo. Tu não tens balance, mas o meu tem um balancezinho. Não, porque balance, ou estás na oposição à mentira, ou estás no extremo, que é a verdade. E se tu estás na verdade, tem que tirar os teus sapatos aqui. Não podes estar jogando papéis. Veja, as pessoas que vão desse ministério, quando começam assim: não pode ser que sejamos os únicos. Mas como é possível que o José Luiz tenha toda a verdade? Mas qual é o problema? Se diz: conhecereis e ela lhe fará livres, você pode conhecer toda a verdade. Por que conhecer só um pouquinho? Não, porque a verdade está um pouquinho católica, um pouquinho pentecostal, um pouquinho... Não, vamos uni-la. E se a única é aqui. Sim ou sim? Tens que entender isso, que isto é assim, extremo. Você é um extremista. Digo, se queres estar na verdade. E se queres extremista, pois vai sofrer perseguição. Bom, então agora vamos à segunda parte, já terminamos com a primeira. Uma parte, agora vamos para a segunda. Que é esse termo, a apostasia. Apostasia significa apartar-se de. Por exemplo, apóstolo, apartado para. Apostasia é uma palavra composta que significa apartar-se, neste caso, da fé. Tu podes apostatar da mentira, tu podes apostatar dos vícios, apartar-te dos vícios. Agora, neste caso, Paulo diz: a apostasia é apartar-se da fé. Há um mistério bem grande neste tema. Por exemplo, vamos ver segunda carta a Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Vejam o interessante que é este tema da apostasia. Ninguém vos engane de nenhuma maneira, porque o Senhor, falando da vinda do Senhor, porque não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o quê? O filho de perdição. Olha isto. Vamos, mantenha meu verso aí, por favor, um pouquinho. O verso 3. Veja o que diz aí. As pessoas querem que o Senhor venha, é verdade que sim? João em Apocalipse disse: vem, Senhor Jesus. Todos os chamados, o que cristãos, dizem: não, que venha o Senhor. Queremos que o Senhor venha. Ok, se vem o Senhor, primeiro tem que achar a apostasia. Então a apostasia é importante para saber quando vem o Senhor.
Agora, se tu estás apartado da fé, como é que tu sabes quem é o Senhor? Se tu estás apartado da fé, tu não estás em fé. Bom, agora é que vamos falar deste assunto. Diz, agora, como tu entras em apostasia? Não, tu já estás livre disso. Mas como o mundo entrou em apostasia, em um passado tu estivestes em apostasia, e este véu também esteve em apostasia. Bom, o verso diz, e se manifeste o quê? O quê? E o que significa isso? Que se manifeste o homem que não dá importância ao sacrifício de Jesus de Nazaré? Por exemplo, tu notas que todos os grupos chamados cristãos creem que há pecado? Todos. Os testemunhos de Jeová, mórmons, católicos, pentecostais, evangélicos, carismáticos, até os espíritas, os xangoístas, os paleiros, todo mundo, você está em pecado. O sistema religioso fala de pecado como algo que está vigente. Quer dizer que o homem de pecado fez o seu trabalho dizendo, há pecado. Então, o homem de pecado se manifestou, que o Papa é o primeiro. Essa cardeira que representa esses papados, pois te apresenta, vai à missa e toma hóstia, arrependa-te, vai ao confessionário. Por que eu tenho que entrar no confessionário? Porque tu estás em pecado. Se o homem de pecado. Agora, se o homem de pecado faz seu trabalho, todo mundo está em apostasia, apartado da fé. E quem vai entender a verdade se estás apartado dela? Ou seja, quem poderá nos ajudar? Ou seja, quem pode dizer o que fazemos? O que fazemos? Porque queremos que o Senhor venha. Mas se tu estás em apostasia, para que você quer que o Senhor venha se te pega em apostasia? Tu não estás preparado? Então, o que fazemos, apóstolo? Não nós. Eu estou falando figurativamente. O mundo tem que dizer, pois eu quero que o Senhor venha, mas vai me encontrar em apostasia. E se vem te encontrar em apostasia, tu está num problema grave. Porque todo mundo está em apostasia. Agora, vamos ver agora Hebreus 9:28. Por que razão existe Hebreus 9:28? O que diz? Assim também Cristo foi oferecido uma só vez, Jesus de Nazaré, não? Para levar os pecados de quem? Esses são outros 20 pesos. Não é de todos, senão de muitos. Aí a revelação. Porque ele não vai salvar o filho de perdição. E ele não levou o pecado do filho de perdição. Ele não levou o pecado dos lobos, ele levou o pecado das ovelhas. Como diz João, diz o mundo ao qual não pode receber. Não pode receber, como é que ele vai levar os pecados do mundo que não pode receber? O Espírito de verdade chegou no mundo e não pode receber. Por isso é que ele não pode levar o pecado de todos, senão dos muitos, dos escolhidos, das ovelhas. E agora veja o que diz. E aparecerá por segunda vez. Sei o quê? Quer dizer que se tu encontras alguém que diz que não há pecado, foi que o Senhor chegou. Sim, porque ele diz que ele não virá sem que antes venha a apostasia. Quer dizer que todo mundo estava apostatando. Todo mundo apostatou. E quem sai daí não pode. Não se pode sair da apostasia, porque o que está apartado da fé não vê. Ele tem um véu. Ele não vê. Então todas as igrejas do mundo dizem aí que o Senhor não virá até que venha a apostasia. E qual é a apostasia? Se manifeste o homem de pecado que diz o quê? Que há pecado. Tão logo tu pensas que o pecado está em vigor, te fostes da fé. Por isso está Lucas capítulo 18, repetindo o mesmo que Jesus de Nazaré já vinha anunciando isso. Veja como diz. Lucas 18, 8. Digo-vos que pronto lhes fará justiça, mas quando vier, não Jesus de Nazaré, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Não podia achar fé,
tinha que achar apostasia, porque estavam apartados da fé. Apóstolo, então você sabia disso já? Bom, este véu, veja como funciona isso. Isso a mim me edifica tanto. Quando o anjo me apareceu em 73, a primeira coisa que me disse: José Luiz, tu estás morto ao pecado. Porque está todo mundo em apostasia. E a apostasia vem com o homem de pecado. Então a primeira coisa que me disse: tu estás morto ao pecado. Então eu pergunto em minha mente, porque isso já se havia incrustado na minha cabeça. Eu nem falava, eu pensava em falar. E então me respondia, mas já dentro da mente, porque já essa presença que veio se incrustou em mim. Então eu comecei a falar e eu dizia: e o que significa isso? E eu perguntava. Ele me dizia: pois isso significa que o pecado já não pode se assenhorear de ti. Mas, em outras palavras, tu não pode ser achado em pecado. Eu dizia: ainda que me porte mal? José Luiz, não é questão de te porte mal. É que a razão que eu dei minha vida na cruz é para colocar-te numa situação onde o pecado não pode te alcançar. Então, se te portas mal, recebes consequências, o que for. Mas quanto a achar-te em pecado, não podes, porque é que tu estás morto a. Antes estivestes morto em, mas agora estás morto ao. Tu sabes a revelação que há aí? Então, eu mesmo disse, então eu sou impecável? Olha, eu ouvi a voz, que é a mesma voz que eu ouço agora, pois eu primeiro ouço uma coisa e depois outra em minha mente. Me segue acontecendo. Eu escuto a derrota. E depois outra voz que me diz: não faça caso a isso. Foi aí que eu descobri como levar todos os desejos enganosos, porque, olha, este corpo segue em pé 100%. A mim me vêm uns pensamentos, umas maquinações e me dizem: isto é assim. E então, aí, sinto o impacto da carne, o impacto negativo. Mas vem a outra voz e me diz: se te metes por aí... Então aí está a recompensa que eu faço. Escolho bem? Ou sigo com a primeira voz? Que é a mesma voz, porque já tu és um comigo. Então tu ouves a mesma voz. Essa vozinha aí na mente de Cristo em ti. Sim, maquinação significa que vem a voz e te diz: a coisa tá mal. Isso te traz depressão, então tu dizes: bom, vou ter que inventar alguma coisa. E vem a outra voz e diz: se inventas, te metes em um problema. E o que eu faço? Nada, repousa. Agora, quando tu dizes nada, repousa, então o corpo começa a reagir e dizer: repousa. Te mantém jovem, te mantém forte, as enfermidades não te chegam, porque já não é que este corpo está feito de um material que se chama algo que se opõe à fé. Isso vem contigo. Tu estás programado mal. Ou seja, bem, mal. Tu és um perfeito ser humano. Então, por isso é que Paulo diz: olha, Timóteo, cuida de ti mesmo. O problema está em ti. Se tu não descobres, o problema não está fora de ti. Não tem diabo, não tem demônio, não tem má sorte, não tem que te jogar um frango aí, que te jogue sangue. Isso não existe. Veja, isso de botar o olho, maldição, que aquele que tem, que a criança aconteceu isso porque aquela pôs uma cruz no peito e você não viu. Tudo isso é uma mentira. A maldade maior que todas essas porcarias está em ti, que é a mente do ser humano, a mente carnal. E isso sobe em você e aí vem a maquinação. E se tu prestas atenção, a primeira maquinação te leva à segunda. E te leva à terceira.
Quando vem, às vezes, tá um desastre. A mim me chegam sintomas, eu tenho 62 anos. A carroceria já está com muita viagem. Quando você tem um carro que tem já 70 mil quilômetros, 80 mil, o que acontece? Que já começa, os freios estão, sabe? E se te vem na mente, agora esse carro vai me deixar. Vou mudar de carro. Vou pegar um mais novo, certo? Todo mundo quer mudar, mas neste caso, tu não podes mudar o carro. Tu tens que rebuild. Tu tens que tratar porque é um só carro por vida. Se queres abusar de teu carro, abuses. Mas não vai te dar a milhagem que tu queres. Ai, pai. Mas há meios, perdão. A resposta está em tua mente. Porque Jesus disse, o Espírito é o que dá vida. O Espírito que está dentro de ti, e não é o mesmo para o outro. Sim, isso funciona diferente. Aqui pode te chegar uma enfermidade e a este outro e não pode aplicar o que acontece com ele contigo. Tu tens que, tu não vês que isso te obriga a passar tempo sozinho? Por isso tu necessitas soltar o computador, desliga, solta o celular, solta a rádio, solta a televisão, fica com atenção um pouquinho, que te danifica essas coisas de vez em quando para você ver se aprende. Não vês que esta sociedade é uma desordem? Esta sociedade está programada para manter-te ocupado. O que acontece? Liga para cá. Liga, olha, liga para lá. E quando não estás assim sem fazer nada, começa a inventar, buscar quem tem. Olha, esse aqui, bicho, não liguei para esse ainda. Tu tens que aprender a estar a sós contigo. Porque estás perdendo os benefícios tremendos. E não pode jogar a culpa em ninguém, isso está em ti. Ou seja, a mente, tua mente tem um material, na mente tua, há tanto material contra as enfermidades que os médicos dizem. Estão aí, sentadinhos aí esperando em tua mente, quando deres uma oportunidade, eles vão chegar a ti. Veja, então, isso eu digo porque esses programas de televisão, vejo. E veja que este remédio vai dar para aquilo, isso te ajuda na próstata, isso te ajuda a mente, isso te ajuda nos tecidos. E este então se manifestou um tal de remédio de ciência. E então se tu cais nessa trampa, tu tens que ser sábio. Não, tu tens que dizer, tens que dizer como digo eu. Eu aguardo o silêncio quando se manifestar qualquer bobagem que se manifeste no meu corpo. Qualquer bobagem. Desde aqui até lá. Qualquer. Eu digo, a vida de Jesus está te confrontando neste momento. Por favor, ouça o que te diz a vida de Jesus. Há este sintoma na perna, no estômago, no fígado, na mente, no coração, na circulação, tudo. Então, se tu perdes esta partezinha, tu eras um religioso, tu te tornas um religioso em crescendo em graça, com a verdade não pode usar. Tendo a verdade, a mesa posta tens aí. Mas como andas tão ocupado nas coisas deste mundo, e veja que tem muita programação. Olha quantos canais tem numa televisão dessa, quantos? E que responde, vou pensar que tu não tens.
Então, como tu pega essa quantidade de canais, eu tenho que ver todos esses canais para cobrir o que eu estou pagando. Não, esqueça. Não necessariamente tens que ver todos esses canais, mas tens que aprender a passar tempo só. Não só, é só aqui. Tu podes estar no banheiro, tua esposa pode estar na cozinha, mas tu tens um tempinho onde... E se deitou, olha, lembra, o sistema disso que isso é dobrar joelho, certo? E como tu tens o joelho agora? Bom, sentado você já tem ele dobrado, mas já há uma programação. Para você estar com o joelho dobrado, você tem que estar em casa. Dobrar joelho significa estar sentado, descansando, ouvindo. Agora sim que você está me ouvindo. Pois esse mesmo tempo tens que dar a teu anjo. Dê a teu anjo. No banheiro. Se tiver muito ruído na casa, senta no trono e espera. A ideia é que tires tempo. Não te apresses. Espera. Bom, então, veja, nesta semana, no domingo pela manhã, eu estava passando os canais e vi um programa cristino, porque não é cristão. Havia eu diria como umas 3.000 pessoas. E havia um homem bem honesto no que estava dizendo. Então ele estava dizendo, para que Jesus te ajude, tu necessitas entender, número 1, que tu estás em pecado. Número 2, tens que arrepender-te desses pecados. Número 3, se não fazes, vais direto ao inferno. Mas veja, olha, e a mim o que me doía é que o atento que estavam e passavam as câmeras assim a jovens, adultos, tudo. E então, veja, que ele estava fazendo algo que parece bom. Tu tens que escapar do diabo. Tu não podes esperar tempo no nightclub, nos bailes, nas bebidas para dizer: domingo eu vou na igreja para me aproximar de Deus. Não, tu tens que vir antes. Bom, parecia uma prática. Bom, isso acontece em todo mundo, sem dúvida, por causa do conhecimento que eu tenho. Dizia, número 1, apartado da fé. Porque se eu te digo, a primeira coisa que tu necessitas é que tu és um pecador, estou violando uma série de princípios, estou violando o princípio do mistério da mesma maneira. Qual é o mistério da mesma maneira? Pois é que Adão pecou, o pecado passou a todos os homens, Cristo veio, tirou o pecado e passou sua santidade a todos os homens. Então eu não posso dizer-te, para que Jesus te ajude, tu tens número 1, que reconhecer-te como pecador, porque eu estou te mentindo. Tu não és nenhum pecador. Tu podes ser um carnal tremendo, mas não és pecador. E não deve ser. Agora, se esse pastor tivesse dito, olha, tu estás abençoado. Reconhece tudo o que Jesus Cristo fez em ti. Acerca-te à igreja para que entendas o mistério da graça, pois já não está apartado da fé. Porque o que ele disse foi algo bom, mas em esperança. Confia aqui, confessa que és um pecador, para que te perdoe Deus, para que não vás ao inferno. Eu espero não ser um pecador, eu espero arrepender-me, eu espero não chegar ao inferno. Não é o mesmo que aqui diz, tu não és um pecador, tu não tens que te arrepender e nem vais para nenhum inferno. Isso é fé. Isso é fé do que ele fez por nós. Então, nós estamos tratando com um sistema apóstata. Os pastores que me escutam, eles não sabem que estão em apostasia. Apóstolo, por que não entendem? Porque estão em apostasia. Eu não sei como tu escapastes daí. Ou eu sei?
te arrastré. te arrastei. Pero si no, Porque senão, pelos cabelos, mas pela gravata. No sistema, põe uma montanha, não? Este é o desenho do tratadozinho. Bota uma montanha, então tem um abismo. Então depois há uma montanha. E então, tu vais por aí e tu tens que chegar ao outro lado da montanha. Como chegar lá? Então eles desenham uma cruz que cruza a montanha. Então o que está te dizendo é, tu te metes pela cruz. Ou seja, tu não estás lá, tu estás aqui. Então a cruz vai te levar lá. Porque é uma ponte. Bridge over troubled waters. Lembre-se dessa canção? The Bridge of Troubled Waters. Ele é a ponte sobre as águas turbulentas. Tu estás aqui, tu queres chegar lá. A cruz é o caminho. O que eles não sabem é que Deus não fez isso. Quando Cristo morreu, Ele te levou lá, sem que tu cruzasses nada. Pois se há um gringuinho ouvindo, este é o exemplo do programa de televisão que eu vi. you need to know, to acknowledge you are a sinner, that you are lost, that you're going directly to hell. It is time to repent, get closer to God, and start searching for God's blessing. Começas a aproximar-te a Deus e começa a buscar a bênção de Deus. Isso não é fé. Fé é, olha, Deus já se aproximou a ti. Tu estás completo, tu estás abençoado. Reconcilia-te com o papai e começa a dar frutos lindos de alguém que está abençoado. Assim que a apostasia é rampante. Tu és um povo muito especial que Deus iluminou para dar testemunho de que Jesus Cristo chegou. Se tu não estás em apostasia, é porque o Senhor chegou. Se tu conheces as epístolas de Paulo, é porque o Senhor chegou e te iluminou. Eu quis comunicar essa situação de Cornélio a vocês e como começou tudo. E então, a Cornélio, ao estabelecer o Vaticano, ali começou a queda da fé. Ali começou a apostasia. Há 2000 anos a apostasia começou nos lábios do primeiro Papa. Pedro foi o primeiro apóstata. E depois passou a estes dias. E com isso é que nós estamos lutando. Com essa apostasia. Ou seja, não é fácil o trabalho que eu tenho em minhas mãos, porque eu estou pelejando contra todo um sistema. Não, eu espero que o entendam. Se estão em apostasia, estão apartados da fé. Para tu entenderes, tu tem que estar em fé. Vamos estar em pé. Sabiduría, sabiduría de Dios, sabiduría escondida, Dios predestinó para el mundo una locura, para mí revelación, para el mundo una herejía, para mí la salvación. Prefiero estar loco y no cuerdo, cuerdo viviendo en la ley. Prefiero estar loco y no puedo. Prefiero creerle a Dios. ¡Vamos! Si estoy
predicación. Y esa rica locura me hace reinar sobre todas las circunstancias. Abba Padre, yo canto sabiduría, sabiduría de Dios, sabiduría escondida que Dios predestinó para el mundo una locura, para el mundo una herejía, para mí la salvación. Prefiero estar loco y no cuerdo, prefiero estar loco y no cuerdo, prefiero creerle a Dios. Estamos locos, si estoy loco, estoy salvo por la locura de la predicación. Si estoy loco, estoy salvo por la locura de la predicación. Si estoy loco, estoy salvo por la locura de la predicación. Si estoy loco, estoy salvo por la locura de la predicación. Estoy salvo por la locura de la predicación. Estoy salvo por la locura de la predicación.